Maquiagem, um universo que acompanha as tendências das estações, dos desfiles. Mas se tem uma coisa que não sai de moda, é o trio. É blush, contorno e iluminador. Tudo para deixar o nosso rosto em harmonia. E muita gente tem dúvidas sobre a ordem de aplicação, a quantidade de produto também, como deixar o resultado leve e bonito. É a dica de hoje no quadro Moda e Estilo. Oi, eu sou Dani Medeiros, maquiadora profissional, e venho aqui para dar outras diquinhas sensacionais para vocês. Vamos lá? Muita gente tem dúvida onde aplicar blush, iluminador, contorno, e hoje a gente vai estar esclarecendo um passo a passo bem simplesinho para vocês fazerem isso em casa, tá? Vou começar pelo blush. A gente vai nesse pontinho alto aqui da sobrancelha, ó, tá vendo? Faz essa retazinha e aí de onde a gente vai começar aplicando. Faz aquele arzinho de riso, sempre na vertical, tá? Puxando sempre um pouquinho pra cima pra dar essa alongada no rostinho. Quando chegar no ponto que eu gostei do que eu vi, né, em termos de quantidade de blush, aí eu paro, certo? Aqui a gente tem o blush aplicado. E aí, Dani, agora, o que é que a gente faz? Vamos aplicar o contorno. Contorno, como é que a gente faz, né? A gente vem nesse ossinho aqui, ó, tá? Nesse finalzinho aqui da orelha, ó. E aí vem de encontro ao blush. Também com suaves batidinhas. Pega bem na raizinha do cabelo, ó. Contorno eu costumo aplicar com esse pincelzinho chanfrado, que aí já vem basicamente a marcaçãozinha de onde deve ter, né? E o iluminador. Eu geralmente costumo indicar para aplicar o iluminador um pincel mais fofinho e um pouquinho menor, tá? O iluminador ele vem bem acima do blush, se misturando também com ele. E é isso, gente. Fez o outro lado, tá prontinho e pode arrasar de sua vez. Sempre maravilhosa. Dani também, né? Nossa maquiadora, trazendo ótimas dicas pra gente. Eu vou dar mais uma dica pessoal agora. O importante é treinar também, tá, gente? Porque a gente vê assim, parece fácil, mas quando a gente vai colocar no nosso próprio rosto, a gente precisa conhecer os contornos da nossa face, entender o que é que fica melhor pra gente. Todo dia eu me maquio aqui pra TV, quando tem alguma outra, enfim, obrigação. Agora é importante treinar, tá? Não deixa pra treinar só na hora que vai sair, não. Vai praticando aí as dicas em casa, eu tenho certeza que vai dar certo. Agora deixa eu voltar a conversar com outra Dani, a advogada Daniele Mello. Hoje o assunto do quadro Seu Direito é violência contra a pessoa idosa. Assunto sério e muito necessário, como eu venho falando para vocês. Tem algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp, mas antes, deixa eu voltar aí para aquela telinha que a gente estava mostrando para vocês com os principais tipos de violência contra a pessoa idosa. Logo aí, ó, o último ponto. Já conversamos sobre os 3 primeiros e o último ponto é violência patrimonial e abuso financeiro. E eu estava falando aqui com Dani, né, com a doutora Daniele Mello, que também é algo muito frequente e que gera muitas brigas familiares também, né, Dani? Exato, Bruna. É uma violência muito presente. E é importante que se diga que uma das principais formas de concretização dessa violência é a retenção do cartão bancário que o idoso tem para poder receber o seu benefício, né? Geralmente o benefício previdenciário. E esse fato de reter esse documento, por si só, já caracteriza um crime. Por si só, a pessoa que fizer isso, ela já está cometendo um crime de ação incondicionada e que ela pode ser presa de 6 meses a 4 anos. Entendi. Se a memória não me falha. E muitas vezes essa pessoa idosa que não sabe mexer muito bem com tecnologia, permite. Isso aí tá ok, tá dentro da lei, porque essa pessoa não tem acesso ou não sabe, ou até muitas vezes não sai de casa e solicita que um filho, um parente faça essas transações bancárias. Isso aí tá ok, Dani? Isso aí é ok, não tem problema nenhum. Isso, inclusive, faz parte do cuidado da família para com o idoso. Agora, o que não pode é a retenção desse cartão
para fins pessoais. Sim. Aquele dinheiro ele deve ser destinado ao bem-estar do idoso. A família tem que ter o cuidado de, ao receber, sacar o benefício do idoso e destinar a todo o bem-estar do idoso. Aproveitando esse assunto, né, vou trazer aqui uma pergunta de uma telespectadora que pediu para não se identificar. Ela disse que a mãe dela sofreu violência financeira e patrimonial. E ela disse assim, ó, perdemos tudo. E as pessoas que praticaram essa violência não foram presas porque essa nossa telespectadora não fez a denúncia. Que é algo assim primordial, né, Dani? Eu vou até te pedir para dizer como é que essa denúncia é feita. Infelizmente, essa omissão, inclusive é uma violência, é dever da família e da sociedade comunicar aos órgãos de segurança pública, ao Ministério Público, qualquer tipo de violência contra o idoso. É um dever, não é que a gente pode, não, a gente deve fazer isso. E como ela pode fazer isso? Comunicação na própria autoridade policial, na delegacia, as curadorias do Ministério Público, curadoria especializada do idoso. Temos aqui em João Pessoa delegacia especializada da pessoa idosa. E ainda, em alguns municípios, tem o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso. São todas instituições que podem estar ali tutelando e preservando o direito do idoso e coibindo, né, esse tipo de violência. Ainda falando sobre questão de denúncia, o Farias, do bairro Tambauzinho, aqui em João Pessoa, obrigada pela sua participação. E as agressões verbais, como podem ser denunciadas e a quem? E aí eu já vou ampliar a pergunta dele. Precisa fazer algum registro que prove isso, Dani? Como é que isso tudo funciona também? As autoridades que eu mencionei, né, são as destinatárias dessa mesma dúvida, né, desse mesmo tipo de violência. E sim, seria interessante, Bruna, que houvesse o registro com gravações de vídeo, de áudio, para que sirva como prova, né, para as autoridades poderem fazer o que deve ser feito. Certinho. Agora mais uma dúvida de um telespectador que disse que é o irmão caçula de uma família e é a irmã mais velha que toma conta do financeiro da casa da mãe deles, né? Diz que tem um irmão que tem problemas mentais, diz que a mãe é idosa e que ambos passam por dificuldades financeiras. Mas é a irmã mais velha que controla, que administra essas finanças e não ajuda completamente na casa e outras necessidades. O que ele, enquanto irmão caçula, pode fazer nessa situação? Essa irmã mais velha, ela pode ter sido designada ou só o fato de ela ser mais velha trouxe essa responsabilidade, talvez? Bem, essa pergunta é bem interessante, Bruna, para que a gente possa esclarecer o seguinte. Se a pessoa idosa, em razão das sequelas da senilidade da idade, ela perdeu já a consciência e ela precise, de fato, de uma pessoa que decida por ela, ela precisa ser interditada, ela precisa de uma curadoria. E aí teríamos que ver, essa irmã, ela foi designada, isso é designada por meio de uma ação judicial. O juiz, em uma ação judicial, é que vai designar. Se o irmão mais novo, ele tem provas de que essa curatela não está sendo exercida de forma adequada, preservando o direito e as finalidades legais, ele pode pedir para si. Isso aí vai ser toda uma questão de prova. Ele vai ter que provar que ele é a melhor pessoa para administrar os interesses da pessoa idosa. Muito bem, a gente viu aqui que no WhatsApp do Mulher Demais, a maioria, né, a maior parte das perguntas tem a ver com questões familiares, né, principalmente os filhos trazendo as questões e as dúvidas pra gente. Mas quando não é uma pessoa da família, pode ser um vizinho, por exemplo, que toma conhecimento de alguma violência contra essa pessoa idosa. A quem recorrer, essa pessoa pode fazer uma denúncia, como é que fica também, Dani? Bruna, ela não só pode, mas como ela deve. É um dever da sociedade. É até triste a gente ver uma sociedade que não cuida e não preserva aqueles que trabalharam e construíram para a gente ser o que é hoje, né? Então, o próprio Estatuto da Pessoa Idosa, ela traz essa necessidade de denúncia como um dever. O vizinho, ele deve denunciar a violência, ele pode procurar a autoridade policial, ele pode procurar o Ministério Público, o Conselho do Idoso, municipal, estadual, enfim, mas ele não pode se omitir nessa situação. Vou até pedir para Raminho colocar de novo aquela tela com os principais tipos, né, de violência contra a pessoa idosa. Você que está acompanhando Mulher Demais com o celular aí na mão, faz uma foto. Eu acredito que essa seja uma informação muito importante, independente se você passa por esse tipo de situação, mas como
como papel, como o Dani está dizendo, como papel da sociedade mesmo, né? E aí a gente falou sobre denúncia, os canais de denúncia e o que é que pode acontecer com o agressor em caso aí, por exemplo, de flagrante ou não, mas se ele for denunciado, Dani, quais são as penalidades? Bruna, se ficar demonstrado que o agressor ele cometeu um crime, ele pode ser detido, ele pode ser preso, sofrer um processo penal e resultar em uma pena de prisão e multa civil também. Conversei aqui com a advogada Daniele Melo, sempre brilhante, que faz a gente entender do assunto de uma forma muito prática, muito leve também. Dani, obrigada, viu? Até as próximas. Até mais, boa quarta-feira.